Falando ainda sobre as declarações do presidente Lula, recebemos o presidente da Confederação Israelita do Brasil, Cláudio Lotenberg. Vamos conversar com ele, eu, Basília, Pedro, Larissa. Cláudio Lotenberg, mais uma vez obrigada por estar conosco aqui na CNN. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Bem, Cláudio, a CONIB divulgou uma nota na qual fala em desequilíbrio do presidente, pede moderação aos dirigentes para que a tragédia no Oriente Médio, para que essa trágica violência não atinja o Brasil. A reação da Confederação para por aí? E aí também já faço uma segunda pergunta. A partir da manifestação de aliados do presidente que seguem defendendo a declaração de Lula, quais são as chances do Brasil ser atingido? Veja, o que a CONIB pode fazer, exceto repudiar e sensibilizar? E eu ouvi agora a Basília, ela sabe que eu tenho muito respeito e carinho por ela. Eu acho que o presidente erra sim no conteúdo. Por quê? Porque eu não vejo ele com a mesma veemência clamando pela liberação dos reféns. E ele poderia fazer isso. Aliás, desde o primeiro momento. Alguém tem dúvida que caso os reféns fossem libertados no momento adequado, esse episódio talvez o teria cessado? Israel não está lá, de maneira alguma, efetuando algo que possa ser comparável com aquilo que aconteceu no período do Holocausto. Israel está se defendendo no sentido de buscar esses reféns, e eu diria até mais, para evitar algo que o Hamas, aliás, há 2 dias, voltou a repetir. E este foi o primeiro 7 de outubro, e que acontecerão outros 7 de outubro, posto que o desejo do Hamas, do seu estatuto, é varrer Israel do mapa. Então, Israel está se defendendo. O presidente foi infeliz na sua colocação, uma comparação equivocada. Acho que ele deve, sim, uma satisfação à comunidade judaica, não do Brasil, mas mundial. Não há nada de errado em fazer pressão, em questionar. Nós todos lamentamos as vidas que estão sendo perdidas dos dois lados. Não queremos que isso se postergue. Mas essa verdadeira obsessão pelas questões de Israel, eu não vejo o presidente preocupado com aquilo que está acontecendo na Rússia. Ele nem cita aquilo que aconteceu na Venezuela. Quer dizer, essa maneira persistente de fazer, para mim, ela é, no mínimo, estranha. Questiono muito isso por parte do presidente da República. Basília Rodrigues. Lotenberg, obrigada pela entrevista. Ontem à noite a gente conversou, para marcar esse encontro da gente aqui na tela da CNN Brasil. E de acordo com a CONIB, tem uma informação importante. 2024 mal começou e vocês já registram 370 denúncias de casos de ameaças, ataques a judeus no Brasil. Esse é um levantamento que a gente trouxe primeiro aqui na CNN Brasil, para quem está assistindo a gente, vai no site da CNN. Em janeiro, 191 casos, em fevereiro, 179 casos. E você, em nota e também na conversa que tivemos, destacou que as palavras do presidente Lula acabam incentivando essa visão racista, preconceituosa, e de ameaça das pessoas contra os judeus. Gostaria que o senhor fosse neste ponto de análise sobre estes dados exclusivos que a gente está trazendo aqui na CNN Brasil e também saber o seguinte, a CONIB já pediu um encontro com Lula? Há espaço para ter esse diálogo entre o presidente da República, a despeito de tantas críticas, e os representantes da comunidade judaica aqui no Brasil? Bom, em primeiro lugar, o presidente conseguiu algo que é inédito, Ele importou o conflito para o Brasil. E ele é um grande formador de opinião, até pela sua posição atual. Ao legitimar determinadas posições, ele, logicamente, incentiva o discurso de ódio, o resultado está aí. Quer dizer, as ações, as manifestações, as atitudes antissemitas, elas aumentaram. E, aliás, elas vêm aumentando. Isso, inclusive, há cerca de 2 semanas atrás, quando na Bahia um estabelecimento comercial de propriedade de uma judia foi violentado, inclusive com chance de violência física. Então, eu acho que isso é uma preocupação. E cabe ao presidente zelar e preservar e cuidar de todos os brasileiros. É a responsabilidade dele, sim, evitar que isso se repercuta na vida de nós, judeus brasileiros. Então, realmente é algo que é importante. Você fez uma segunda pergunta, Basília, eu me perdi, por favor.
sobre o diálogo da comunidade judaica com o Palácio do Planalto. Nós tentamos, Basília, desculpe. Nós tentamos marcar, até hoje não fomos recebidos. Eu estive com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, conversei com ele longamente, visitei o próprio vice-presidente da República, estive com o chanceler Mauro Vieira, com o próprio presidente da República, independentemente de ter pedido já em 2 ou 3 ocasiões. Formalmente, nós não fomos recebidos. Acho que é importante esse tipo de diálogo. E, evidentemente, se ele estiver com as portas abertas para conversarmos, com o maior prazer. Eu entendo que o presidente conheceu o Museu do Holocausto, ele esteve em Israel, ele sabe qual é a realidade, mas como um bom líder, caberia a ele escutar pessoas com visões talvez diferentes daquela que as pessoas que estão próximas a ele estão alimentando. Veja, quero lembrar, há cerca de um mês, o ex-presidente do PT, José Genuíno, fez uma menção de natureza antissemita, onde ele sugeria ser uma boa ideia não fazer negócios com empresas de judeus. Novamente, o governo calou. Veja, eu sei que o José Genuíno não tem, nesse momento, nenhuma função formal, nem junto ao partido, nem junto ao governo, mas é uma pessoa próxima. E quando o governo se mantém calado frente a uma manifestação ligada ao partido que lhe dá suporte, é de se lamentar. É como se fosse um aval para aquilo que o ex-presidente Genuíno havia dito. Pedro Duran. Doutor, muito bom dia, obrigado por conversar conosco. Bom, você é médico e como médico sempre se mostrou um bom ouvinte. É nessa condição que eu queria te fazer uma pergunta. Para além dessa declaração do presidente Lula, conversando com a comunidade judaica, o que você ouve dos judeus, especialmente aqui no Brasil, enfim, também o círculo que você está acostumado a dialogar em relação à guerra? Há um apoio de 100% das pessoas em relação à guerra? Há uma preocupação com as famílias que estão por lá? Qual que é a visão hoje da comunidade judaica sobre o conflito em si? Olha, sua pergunta é muito boa. Primeiro, até para esclarecer a forma como a comunidade judaica participa. A comunidade judaica ela é plural, ela é diversa, ela tem uma posição que é bastante, diria, individual. Não existe uma unanimidade da comunidade judaica. Existem pessoas da comunidade judaica que apoiam o presidente Lula e votaram no presidente Lula, e pessoas que não votaram no presidente Lula. Acho que existe nesse momento, pelo menos na minha sensibilidade, uma decepção, porque imaginava-se um presidente muito mais conciliador, um presidente que escutaria mais as pessoas, um presidente que estaria mais disposto a aproximar as partes. Não vejo o presidente nesse momento, não só no cenário em relação ao Oriente Médio, quanto em relação às questões gerais do Brasil, pautando por uma mentalidade, por um comportamento dessa natureza. Então, existe, de fato, uma decepção. Em relação àquilo que acontece no Oriente Médio, a comunidade também tem uma posição que ela é diversa, mas em um ponto ela está muito unida, que é o direito que Israel tem de se defender de uma organização terrorista. Porque essa raiz do problema não pode ser eliminada, em hipótese alguma. Esse movimento todo nasce não de uma ação terrorista, mas de um suporte de uma organização terrorista que é financiada por um eixo do mal partindo do Irã. Então, a gente não pode imaginar que Israel não tem o direito de se defender. Logicamente que passam uns dias, há um desgaste, lamenta-se e a comunidade fica muito sensível em relação à questão de civis que estão lá morrendo dos dois lados, mas ela, no ponto da questão do Hamas, existe uma unanimidade. É impossível imaginar que com o Hamas será construído um cenário de paz. Nós temos que devolver a Palestina, eu digo aí à sociedade internacional, e o presidente, num passo anterior, não agora, teria condição para poder interferir em relação a isso. O Brasil se relaciona bem com vários países, inclusive com o próprio Irã. O Brasil poderia ter interferido para que fosse neutralizado o papel do Hamas na região de Gaza. Mesmo porque nós temos que lembrar que Gaza optou por dar um poder político ao Hamas. Então é um trabalho muito mais estruturado que não envolve somente uma ação local, e sim um esforço de uma convergência internacional, no qual o presidente Lula, há cerca de 3 meses, eu tive a chance de falar inclusive aqui para vocês na CNN, naquele momento poderia ter um papel central. Hoje já não vejo mais nele condições para poder reunir e executar esse papel de liderança. Larissa Rodrigues.
Tudo bem, Lotenberg? Bom dia, né? Obrigado por falar com a gente. O senhor disse, inclusive, que o presidente Lula, ele importa, né, uma crise que, em tese, não pertence ao Brasil. Mas eu queria entender agora, até pensando futuramente, como fica também as questões dessa comunidade que está no Brasil. A gente sabe, claro, que vocês têm todo o histórico e a ligação com Israel, mas vivem aqui, seja economicamente falando, seja com seus familiares. Mas como também continuar essas relações pensando localmente com o presidente Lula, que para vocês agora não deveria ter falado o que disse? Veja, nós somos brasileiros, trabalhamos pelo país, arcamos com impostos, fazemos o Brasil crescer, estamos em todas as frentes. E, logicamente, como brasileiros, vamos continuar tendo a nossa vida. Acho que no momento próprio, quer dizer, existe aí a oportunidade de cada brasileiro poder se manifestar através do voto. Ou então, em cada momento, no dia a dia, se manifestar, parte do exercício da democracia. Nós estamos fazendo isso, e não estamos fazendo isso por uma questão envolvendo Israel e nós judeus. Nós estamos fazendo isso em nome da sociedade democrática, da liberdade de expressão. Nós não podemos imaginar que nós, brasileiros, vamos estar alinhados com regimes ditatoriais, com autocracias, que no fundo, são os grupos que estão apoiando aquilo que está acontecendo da ação do Hamas. Existem críticas em relação ao governo de Israel, aliás, por parte de muitos judeus brasileiros também. Vejam, não é algo que não acontece entre nós, judeus brasileiros. Entretanto, se nós olharmos de maneira mais geral, os grandes movimentos contrários ao governo de Israel são de países que são pautados por uma falta de diálogo, por uma falta de respeito à democracia, ao ideário de convergência. Quer dizer, onde é que está a Rússia, onde é que está a China, onde é que está a Coreia do Norte, onde é que está o Irã? Quer dizer, eu acho que é este o lado que, como nós brasileiros, nós vamos trabalhar para que o Brasil não permaneça ligado a essa frente, porque nós não acreditamos nisso. Eu falo aqui como cidadão brasileiro. Eu acredito nesse país, minha família veio para cá, somos parte de pessoas que sobreviveram a determinados tipos de agressão, foram os pogroms, foram as perseguições do período do Holocausto, minha família é também de sobreviventes do Holocausto, e nós trabalhamos por esse país e não vamos deixar de ser brasileiros. E vai caber agora ao próprio governo, lógico, ter que arcar com o preço desse tipo de manifestação, que é uma manifestação contra o ideário democrático, contra o respeito à diversidade. Isso é o exemplo de Israel, e temos que lembrar, Israel é a única e verdadeira grande democracia do Oriente Médio. Caminhamos para o fim dessa entrevista, mas ainda dá tempo para uma última pergunta para Basília Rodrigues, que foi quem viabilizou essa conversa. Por favor, Basília. Lotenberg, pensando na relação de país e país, você crê em represália? O que acontece a partir de agora, né, entre Brasil e Israel, né? Esquecendo quem são os presidentes, quem são as lideranças, mas os países em si que continuam independentemente de governos. Só acha que há espaço para Israel impor alguma represália ou sanção ao Brasil? Olha, Basília, eu acho que não, né? Eu acho que os presidentes, todos eles, no caso de Israel, o primeiro-ministro, eles têm papéis temporários, né? Eu costumo dizer que são momentos compensatórios. E existem coisas que são coisas estruturantes. O Brasil, ele apoiou de maneira firme e consistente a criação do Estado de Israel. É bom lembrar que quem presidiu a Assembleia das Nações Unidas, que criou justamente a partilha, foi Oswaldo Aranha, um grande brasileiro. E de lá para cá, que nós vimos, foi sempre uma postura extremamente colaborativa entre os dois países. As contribuições são enormes. Veja o que Israel pôde trazer em termos de melhoria do cultivo na área de agro. Quer dizer, são relações comerciais importantes, de muito respeito. São duas democracias. Então, eu acho que a relação entre os dois países, lógico, nesse momento passa por uma condição, eu diria, traumática, mas não o suficiente para afastar a relação entre as duas importantes democracias que têm um cenário muito positivo e um futuro muito promissor. Então, se Deus quiser, vamos superar isso. Se Deus quiser, vamos continuar trabalhando, convivendo. Eu tenho certeza, inclusive, que esse é o desejo da grande maioria do Brasil, dos brasileiros. A repreensão em relação à fala do presidente Lula
não nasce da comunidade judaica, e sim de toda a sociedade que ficou absolutamente estupefata pela vinculação de situações que são absolutamente incomparáveis. Brasil e Israel unidos, se Deus quiser, vamos seguir em frente. Ouvimos o Cláudio Lotenberg, ele é presidente da Confederação Israelita do Brasil. Mais uma vez, Cláudio Lotenberg, nosso agradecimento, trazendo para a gente um pouco da repercussão depois das declarações do presidente Lula. Obrigada, Cláudio. Até a próxima.